Já de volta o seu programa. Olha, nossa pergunta de hoje é a seguinte: o que a gente pode fazer para proteger o meio ambiente? facebook.com/seu programa e o nosso Twitter, o @seu programa. Várias participações aqui, eu já leio daqui a pouquinho para você. Olha, a nossa repórter Loren Vidal foi até o aquário de Ubatuba, aqui em São Paulo, para que a gente conheça várias espécies marinhas e nos lembrar de que a preservação do meio ambiente começa aí também, cuidando das espécies marinhas, cuidando dos nossos oceanos, mares, enfim. Loren Vidal. Hoje nós viemos até o litoral norte de São Paulo para conhecer o aquário de Ubatuba. Vamos ver peixes, animais diferentes, muita coisa interessante. Vamos lá? Hugo, eu queria que você me contasse como surgiu a ideia do aquário aqui em Ubatuba. Bem, na verdade eu sou oceanógrafo por profissão, né? Depois de formado eu trabalhei um pouquinho com o Projeto Tamar e tive a ideia a partir da observação da importância do turismo e da sensibilização das pessoas em relação à questão da conservação marinha. Então a ideia do aquário veio numa ideia de associar a conservação, a educação e a atividade turística, de forma que a gente pudesse realmente, a partir da demonstração dessas espécies, sensibilizar as pessoas. E como as espécies chegam até vocês aqui no aquário? Bem, elas podem vir de diversas fontes, vamos dizer assim, né? Muitas delas duram muitos anos, né? Se elas estão bem tratadas em cativeiro, então a nossa necessidade de reposição é pequena, mas elas podem vir de fornecedores legalmente cadastrados junto ao IBAMA, podem vir de pescadores que também têm licença para a pesca de determinadas espécies, né? Podem vir através de permuta ou de doação de outros zoológicos e aquários, né? A gente acabou de receber, por exemplo, uma iguana do Zoológico de São Paulo. Então são diversas as formas, mas sempre de uma forma que a gente tenha a origem, a procedência do animal, que seja um animal que tenha uma procedência legal, né? O aquário ele apoia e ajuda a patrocinar uma ONG que se chama o Instituto Argonauta, da qual atualmente eu estou no cargo de presidente e que faz um trabalho de reabilitação e conservação de animais marinhos. Então, o Instituto Argonauta, dentre os seus projetos, o principal é o CRETA, que é um Centro de Reabilitação e Tratamento de Animais Aquáticos, né? No qual a gente recebe animais que estão precisando de cuidados e reabilitação para a posterior soltura, reintrodução, que a gente fala, ou encaminhamento. Olha, uma parte muito interessante aqui do aquário que eu não tinha visto em outros lugares, mas o Hugo estava me contando que já existe, mas na verdade esse foi o primeiro. É essa área aqui onde você pode tocar em algumas espécies. Na verdade, essa ideia original ela é do aquário de Monterrey, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a gente copiou essa ideia, trouxe para o Brasil, e esse foi o primeiro tanque de contato do Brasil, né? E a ideia aqui é justamente, através desse toque, dessa experiência que você está tendo, sensibilizar o visitante para que ajude a preservar esse tipo de animais marinhos e outras espécies que a gente possa estar usando. Existem tanques de contato de água doce também. Esse daqui é um dos tanques mais visitados aqui do aquário. O mais visitado você vai ver daqui a pouco, que é super interessante também. Mas esse daqui tem um aspecto muito especial que o Hugo estava me contando, que é sobre a reprodução das arraias, né, Hugo? Que não é muito comum e aconteceu aqui. Essa espécie, né, que é a Rhinoptera, ela é uma espécie que ocorre aqui no Atlântico, em todo o Atlântico, né?
e ela teve a sua primeira reprodução documentada no SeaWorld e a segunda aqui no Aquário de Ubatuba. A gente já teve 3 reproduções aqui. Então aqui a gente tem 2 espécies de tubarão, né? O lambaru, que é o chamado tubarão lixa, e a mangona, que é essa com uma cara mais parecida com o que as pessoas normalmente entendem por tubarão, mas todos são tubarões e são aqui da nossa região. Na verdade, esses pinguins já estão acostumados a esse movimento. Esses são pinguins que já estão aqui em cativeiro há alguns anos, outros mais recentes, mas que já estão adaptados a diversas formas de receberem o alimento. A gente tem todo o tratador e a equipe de estagiários e biólogos que estão acompanhando o processo de alimentação para evitar qualquer acidente. Então a gente toma bastante cuidado, né? Evitando que a pessoa se aproxime muito do animal, tem uma luvinha para manter a higienização do alimento, mas acaba sendo bem interessante, uma experiência gostosa. Aqui no aquário, eles são alimentados 3 vezes ao dia. Eles tomam café da manhã, logo cedo, com uma vitamina, e depois das 2 alimentações durante o dia. Eles almoçam às 11h30 e jantam às 5 horas da tarde. Então, a gente tem uma dieta bem equilibrada, de acordo com o peso e o tamanho dos animais. Então, em média, chega a dar de 4 a 5 peixes por refeição. Aqui em cativeiro eles comem peixe. Na natureza eles se alimentam de outras coisas, como algumas tipos de lula, mas aqui eles comem principalmente peixe. Então agora nós vamos lá para dentro, porque eu também vou ter a oportunidade de alimentar um pinguim. Esse é um terrário, ficam principalmente os jacarés do Pantanal e as tartarugas do ouvido vermelho. Então aqui é um espaço para os répteis e alguns peixes que são exóticos, como as tilápias. Essas são as águas-vivas. Então, são animais bem conhecidos pela dor, que às vezes alguns causam, alguns acidentes com água-viva, né, que queimam. Mas esses daqui são, na verdade, são 2 espécies diferentes de águas-vivas aqui. Ela se chama crisaora, ela é uma água-viva que foi trazida por pescadores, que encontraram, né, e trouxeram pra gente. Carla, esse aquário aqui tem uma das criaturas que eu acho mais interessantes, que é o cavalo marinho. Conta pra gente essa diferença que o cavalo marinho tem na reprodução. Os cavalos marinhos são peixes que, curiosamente, quem fica grávido e carrega os filhotes até o nascimento é o macho e não a fêmea. Então é ele quem vai, né, vai guardar os ovinhos até a eclosão deles, que é até o nascimento dos filhotinhos. Então a fêmea, ela é um peixinho mais esbelto, não tem essa barriga, e o macho já tem uma bolsa, que as fêmeas depositam os óvulos dentro dessa bolsa, ele fecunda os óvulos e guarda eles até o nascimento, em torno de 4 a 5 semanas. Tá aí a visita da Loren Vidal até o Aquário de Ubatuba, aqui em São Paulo. E existem outros, né? Existe o Aquário de Santos e outros aí aqui no Brasil. Professor, eu tenho a impressão, não sei se eu tô certo, não tenho números disso, obviamente, mas parece que essa questão da preservação das florestas é algo bastante divulgado, algo que as pessoas têm uma preocupação, reflorestamento e tudo mais. Agora, a preservação do ambiente marítimo talvez não seja tão difundido, talvez as pessoas não se preocupem tanto, tô certo? Talvez porque a gente não viva exatamente no ambiente aquático, né? A gente, aqui, longe do mar, nós podemos só olhar de longe e ver o que está acontecendo. E se olha, acho que ainda está azul, tá bom. Na verdade, não é assim. Toda vez que a gente vai às praias, a gente vê a poluição rondando, sujeira que é jogada,
Tem gente recolhendo, tem sempre pessoas recolhendo aquilo. A gente deixa sempre o nosso rastro. Isso precisa ser levado em conscientização também. Então, a minha presença perto da água, é ali que eu tenho que tomar cuidado, é ali que eu posso fazer a minha parte na preservação do ambiente marítimo. Sim, nós falamos ali do aquário, né? Vocês falaram do aquário ali, e ali tem as tartarugas. A quantidade de saco plástico que elas comem, exatamente, restos de rede onde elas se engancham e morrem, é um absurdo ainda hoje. Apesar de todo esse impacto, de toda a falácia que a gente tem, ainda é uma grande quantidade de tartarugas que morrem pela nossa presença apenas. Olha, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento na Amazônia, o desmatamento da Amazônia legal entre agosto de 2011 e julho de 2012 foi de 4.571 quilômetros quadrados. 4.571 quilômetros quadrados. É o menor índice desde 1988. Agora, essa área equivale a 3 vezes o tamanho do município de São Paulo. Uma cidade enorme, né? Por que, professor, acontece o desmatamento na Amazônia? É por motivos lucrativos, motivos comerciais, é isso? Na maioria das vezes, infelizmente, a extração da madeira, e a gente teve até uma introdução de alguma coisa muito estranha que a gente não gostaria de ver, que é você formar pecuária no local. Então você desmatar para colocar boi apenas. Eu quero lembrar que a Amazônia ela não é uma região fértil. As cheias e vazantes do rio deixam o terreno pouco fértil. Então não é para plantio. Como não tem plantio, o que eles colocam? Eles vão colocar os bois. Infelizmente, nós tivemos a inserção de milhares de cabeças de boi naquela região, retirando toda a floresta. Até por isso, o ano passado, foi uma grande discussão no Congresso Nacional, foi votada a lei de preservação de quanto cada proprietário de terra tem que ter para preservar de mata fechada ali mesmo, daquela região, não pode mexer. Ali não pode mexer. Foi discutido entre 20% e 30%, quantos por cento? Virou uma discussão grande isso. Pois é, uma discussão que não precisava nem acontecer, não é para mexer, né? Na verdade, não. A gente precisa equacionar isso. A natureza realmente ela pode nos servir. Mas nos servir de que forma? Quando você falou em ter consciência ecológica, a gente precisa pensar que ter consciência ecológica não é simplesmente eu vou utilizar para o meu bel prazer. Eu vou utilizar para o meu filho, para o meu neto, para gerações futuras. Isso é ecologia prática. Então, é até colocar um princípio bíblico, amar ao próximo como a você mesmo. Eu preservo porque eu amo os meus filhos, eu amo o meu vizinho, eu amo as gerações vindouras que vêm aí. Olha, o seu trabalho é diretamente ligado à educação ambiental na escola, né, sim, professor? A gente vai falar um pouquinho no próximo bloco sobre isso, a importância dessa educação ambiental no nosso país, a nossa consciência, o desenvolvimento de uma consciência ambiental. Então não sai daí, o seu programa volta já já.